Queridos amigos, damos início hoje a mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, agradecendo a Deus e a Jesus este momento e oportunidade, pedindo toda a clareza e discernimento para que todos nós possamos discernir o estudo, amealhar os ensinamentos do Cristo e tudo que as revelações da doutrina espírita nos traz, fortalecendo, amparando e orientando os nossos passos hoje e sempre. Em nome de Deus e Jesus, pedimos permissão, iniciando nosso estudo de hoje. Nós vamos iniciar o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Buscai e achareis. Este é um capítulo curto e daqueles que não têm as mensagens psicografadas, instruções, chamadas instruções dos Espíritos, como se fosse uma segunda parte, que a maioria dos capítulos tem. Esse capítulo não tem. Compõe-se de 3 títulos: Ajuda-te que o céu te ajudará, Observai os pássaros dos céus, Não vos inquieteis pela posse do ouro. Nós vamos tentar abordar somente o primeiro. Ajuda-te que o céu te ajudará. É o objeto dos nossos estudos de hoje. Ajuda-te que o céu te ajudará. Kardec inicia com essa passagem do Evangelho de São Mateus. Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei à porta e se vos abrirá. Porque todo aquele que pede, recebe. Quem procura, acha, e se abrirá àquele que bater à porta. Também qual é o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho quando lhe pede pão? Ou se lhe pede um peixe, lhe dará uma serpente? Se, pois, sendo maus como sois, ou imperfeito, como somos, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com quanto mais forte razão vosso Pai, que estás nos céus, dará os verdadeiros bens àqueles que lhos pedem. Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 7, versículos 7 e 11. Então nós vemos aqui o Cristo afirmando essas 3 possibilidades de pedir, de bater e de procurar. E que nós seremos exitosos em todas elas se o fizermos. E ele afirma categoricamente: se assim procedermos, se assim fizermos, nós teremos sucesso. Então a gente que anseia muito, costuma muito pedir, precisamos buscar o entendimento de como isso se processa. Como é que realmente nós podemos obter êxito nessa nossa busca, nesse nosso pedido, nessas nossas bater. É isso que nos capítulos seguintes, 2, 3, 4 e 5, Kardec desenvolve o estudo acerca dessa afirmativa do Cristo. E diz ele, Kardec, iniciando o item 2, sob o ponto de vista terrestre, a máxima buscai e achareis é análoga a esta: ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Porque o progresso é filho do trabalho e o trabalho coloca em ação as forças da inteligência.
Só aqui então nós já temos um elemento importante nessa questão. A lei do trabalho. Nós sabemos que o Livro dos Espíritos, o livro terceiro do Livro dos Espíritos, as leis divinas ou morais, estudam as 10 leis divinas que Kardec, com a aquiescência da espiritualidade, ali catalogou. E a lei do trabalho, entre elas, as 10, existe a lei do trabalho e a lei do progresso. Precisamos trabalhar. Vivemos no mundo material quando reencarnado. Precisamos sustentar-nos, precisamos alimentar o corpo, precisamos buscar as coisas materiais necessárias à sobrevivência, à vida nossa e daqueles que dependem de nós. Por essa lei do trabalho, requer façamos um esforço. Esse esforço, consequentemente, nos leva às buscas e, consequentemente, desenvolve o nosso raciocínio, a nossa inteligência. Consequentemente, nós crescemos, evoluímos e progredimos espiritualmente. Então, são 2 leis bem associadas. A lei do trabalho, que nos leva ao progresso. Então, estamos condicionados, submetidos, faz parte da obrigação, faz parte da vida nossa, de cada um, o trabalho, porque ele é a mola propulsora do progresso. Sem o trabalho, uma série de consequências desastrosas para o corpo e para o espírito aconteceria conosco, ou acontecerá conosco, se negligenciarmos essa necessidade. E vamos lembrar que o trabalho aqui referido não é só aquele assalariado ou aquele só desenvolvido para que obtenhamos aquilo que precisamos materialmente falando. Porque os nossos compromissos de trabalho vai aquém desses benefícios que nós obtemos com o trabalho. O trabalho da lei do trabalho é o trabalho geral, que o homem, que o ser, que o espírito, que nós realizamos, desenvolvemos ao longo da nossa jornada, seja para as conquistas próprias, particulares ou gerais, para o bem comum, não só para o nosso progresso, mas para o progresso geral. Livro dos Espíritos, questão de Kardec. Basta não fazer o mal? Resposta dos Espíritos, não. Temos também que fazer o bem na extensão das nossas forças e possibilidades, o que coloca-nos diante de um trabalho incessante, geral, de ordens gerais, para que se consolide o nosso compromisso, para que se realize a nossa obrigação que temos aqui como encarnado. Objetivo da reencarnação, Livro dos Espíritos, progresso dos espíritos. Para progredir, nós temos que passar por essas experiências que estamos vivenciando, que vivenciamos nas vidas materiais, porque é nela, através do trabalho, que realizamos, que alcançamos o correspondente progresso da alma, do espírito, valores esses que nos credenciam e que nos dá a possibilidade de ascendermos, de crescermos, conquistarmos os valores inalienáveis da alma, do espírito, que nos proporciona o crescimento na hierarquia espiritual. E o Kardec continua. Lá no item 3, pulando aqui um trecho, porque ele discorre bastante sobre o assunto. Se Deus houvesse isentado o homem do trabalho do corpo,
seus membros estariam atrofiados. Se o houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso, lhe fez do trabalho uma necessidade e lhe disse: procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira, serás o filho das tuas obras. Delas terá o mérito e serás recompensado segundo o que tiveres feito. Muito em voga hoje o termo meritocracia, quer dizer, o mérito, a importância do mérito para valorizar, para situar-se um ser, uma pessoa, dentro do contexto do seu caráter, da sua posição. Meritocracia. E o Cristo dizia: a cada um segundo a sua obra. Nada mais do que segundo o seu mérito. Era o Cristo já falando da meritocracia. Nós somos produto da nossa obra, temos o mérito da nossa obra, do nosso trabalho. Por isso, o Cristo exortou-nos à busca, a pedir, a buscar e a bater, simbolizando com certeza, nesses 3 itens, todas as nossas necessidades, atos, ações, atividades gerais do homem no mundo encarnado. E vejam que Jesus disse: o que pedirdes em meu nome vos será dado. Tudo que pedirdes em meu nome vos será dado. Então, a gente se surpreende, porque pedimos, estamos sempre pedindo, aliás, é o que mais fazemos, e nos parece que tão pouco nos chega ou nos é dado. É lógico que é os nossos equívocos de avaliação, mas também é porque aí existe uma interpretação que se precisa fazer do que Jesus queria dizer com isso. Tudo que pedirdes em meu nome. O que é pedir em nome de Jesus? Pedir aquilo que precisamos, aquilo que necessitamos, aquilo que esteja de acordo com as leis de Deus, com os ensinamentos do Cristo, seguindo, observando tudo quanto Ele nos ensinou. Em meu nome, em nome do Cristo, é aquilo que nós pedimos para o cumprimento dos nossos objetivos, das nossas necessidades, dentro das leis de Deus que Jesus nos ensinou. Portanto, seremos sempre atendidos quando observarmos este preceito, em meu nome. E a gente se esquece. Nós nem sempre sabemos o que pedir, ou pedimos, melhor dizendo, quase sempre aquilo que não é o necessário, é o supérfluo, questão do supérfluo e do necessário, mais uma vez sempre lembrada, porque é importante. Então, nós aqui estamos, nesta luta, nessa busca, para cumprir-se as leis de Deus, as quais regem o passo, a caminhada, a vida de todos nós indistintamente, sem privilégios, sem castigos, sem nada de diferente daquilo que é dado, que é pedido, que é devido a cada um de nós. Lei imutáveis do Criador regendo nossa vida, regendo a existência, regendo a caminhada de cada um de nós.
Continua Kardec, já lá no item 5, indo um pouco à frente, andando um pouquinho no estudo. Sobre o ponto de vista moral, aquelas palavras de Jesus significam: pedi a luz que deve clarear o vosso caminho e ela vos será dada. Pedi a força de resistir ao mal e tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos e eles virão vos acompanhar. E como o anjo de Tobias, vos servirão de guias. Pedi bons conselhos e não vos serão jamais recusados. Batei à nossa porta e ela vos será aberta. Mas pedi sinceramente, com fé, fervor e confiança. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância. Sem isso sereis abandonados às vossas próprias forças, e as próprias quedas que tereis serão a punição do vosso orgulho. E Kardec termina então aqui a sua explanação. Tal é o sentido destas palavras: procurai e achareis, batei e se vos abrirá. Então veja quanta coisa elucida-nos Kardec, é o que Jesus quer nos dizer com essas assertiva. Pedir força, pedir coragem, pedir luz, pedir tudo aquilo que subsidia, alicerça os nossos passos, a nossa caminhada, a nossa trajetória. Pedir aquilo que nos dá condições de poder procurar, de poder bater, de poder agir, fazer acontecer. É ação, é atividade. São os passos, é a caminhada, é o trabalho que nós precisamos realizar. Então, mas pedir sinceramente, humildemente, pedir como filhos carentes e necessitados, simples e humilde, e não como orgulhosos, como os prepotentes. A condição para que achemos, para que a porta se abre, para que nós encontremos a necessidade, é uma condição que é, como Jesus disse, em meu nome, em nome de Jesus. É como quando nós oramos. A oração que se desdobra sobre 3 aspectos: de adoração, de agradecimento e de pedir. Nós quase sempre colocamos o pedido como foco das nossas orações, quando nós devemos louvar a Deus, agradecê-lo, a Ele, a todos os pressupostos, a Jesus. Então, aí, com humildade, com sinceridade, com justiça dos propósitos que almejamos para fins do bem geral, nós seremos sempre agraciados. Mesmo que não percebamos, porque é comum que nós não sintamos as benesses que os céus nos envia continuamente. Pedir, nós pedimos. Perceber, sentir, quando somos agraciados, dificilmente nós o percebemos, nós o sentimos. Por nossa pouca condição de realmente aquilatar, avaliar o que realmente nos importa. Nossos pedidos são quase sempre de ordens materiais, do supérfluo, e o atendimento que nós sempre recebemos
é sobre o nosso necessário e aquilo que na realidade nós precisamos. Encontrei aqui na internet uma página, achei interessante e nós vamos ler aqui e fazer alguns comentários na sequência para finalizarmos esse nosso estudo. Narra-se que um sábio caminhava com os discípulos por uma estrada tortuosa quando encontraram um homem piedoso que, ajoelhado, rogava a Deus que o auxiliasse a tirar seu carro do atoleiro. Todos olharam o devoto, sensibilizaram-se e prosseguiram. Alguns quilômetros à frente, havia um outro homem que tinha, igualmente, o carro atolado num lodaçal. Esse, porém, esbravejava, reclamando, mas tentava com todo empenho liberar o veículo. Comovido, o sábio propôs aos discípulos ajudá-lo. Reuniram todas as forças e conseguiram retirar o transporte do atoleiro. Após os agradecimentos, o viajante se foi feliz. Os aprendizes, surpresos, indagaram ao mestre: Senhor, o primeiro homem orava, era piedoso e não o ajudamos. Este que era rebelde e até praguejava recebeu nosso apoio. Por quê? Sem perturbar-se, o nobre professor respondeu: aquele que orava aguardava que Deus viesse fazer a tarefa que a ele competia. O outro, embora desesperado por ignorância, empenhava-se, merecendo auxílio. É uma passagem interessante que vem mostrar justamente nessa questão, nesse assunto do ajuda-te que o céu te ajudará, qual é a nossa atitude, a nossa posição que devemos ter. Veja que não basta o nosso rótulo religioso, a nossa religiosidade, se nós não colocarmos, como dissemos aqui, a mão na massa. Se nós não partirmos para a ação, o trabalho. É lógico que é muito importante orar. É um ato de respeito, é um ato de agradecimento, é um ato de louvor e é um ato do qual nós podemos interceder também por nós e por outrem, sem dúvida. Mas só não basta. Há necessidade da ação. Há necessidade, por isso, do trabalho com que iniciamos, de que Kardec fala no início do estudo. O trabalho. O trabalho é ação. Quando a gente fala em trabalho, a gente pensa no salário, na carteira profissional assinada, se somos empregados, ou nas atividades nossas, se somos patrões. Não. Trabalho é atividade. Toda atividade física ou intelectual, ou até moral. Tudo que nós fazemos e que possa gerar alguma coisa útil, boa, como dissemos, em benefício nosso ou de outrem. Então, esta página faz o seguinte comentário. Muitos de nós costumamos agir como o primeiro viajante. Diante das dificuldades que nos parecem insolúveis, acomodamo-nos esperando que Deus faça a parte que nos cabe para a solução do problema. Braços cruzados, ficamos parados, aguardando, né? Deus, os espíritos, os santos, os protetores vão fazer o nosso trabalho, vão fazer por nós. Não podemos e devemos, nós podemos e devemos empregar esforços para melhorar a situação em que nos encontramos. Jamais ficar parado, jamais esperar que outrem, nem daqui, nem de lá, venham nos ajudar. Todo auxílio é bom e é mesmo necessário,
Ninguém está tão bem que não precise de ajuda. Mas antes, nós precisamos movimentar as nossas forças para que, então, aí sim, a ajuda de fora, sobretudo aquela que Deus nos envia, chegue realmente até nós. Há pessoas que desejam ver os obstáculos retirados do caminho por mãos invisíveis, esquecidos de que esses obstáculos, em sua maioria, foram ali colocados por nós mesmos, cabendo-nos agora a responsabilidade de retirá-los. Nós vivemos num mundo de provas e expiação, como entendemos, como nos ensina a doutrina dos Espíritos. As provas são as experiências por que precisamos passar para aprender nessa escola, que é a escola da vida, a escola da alma, a escola dos Espíritos. E as expiações, aí sim são os obstáculos que nós colocamos, que nós criamos, que nós encontramos no caminho, colocados por nós mesmos, por equívocos do passado, e que precisamos retirar com o nosso próprio esforço, redundando esses mesmos obstáculos, expiação, como provas para a nossa necessidade de crescimento e evolução espiritual. Alguns se deixam cair no desânimo, alegando que a situação está difícil e que não adianta lutar. O desânimo talvez seja uma das coisas piores que pode acontecer conosco. Deixarmos de lutar desanimados. Não adianta, não resolve, não acontece nada, não melhora. Não. Diz a lei, é da lei, que nós devemos sempre, continuamente, continuar a luta, a busca de superação, de alcançar, de conseguir aquilo que almejamos. Porque se assim nós não alcançamos, imagina sem nada fazer, parado, aí é que nada realmente acontecerá. Outros não dispõem de perseverança, abandonando a luta após ligeiros esforços. Após pequenos esforços, pequenas lutas, às vezes nós já abandonamos aquele objetivo, aquela meta. Por pequenos obstáculos, nós desanimamos da caminhada. E a perseverança deve ser nossa companheira, deve continuar conosco sempre, porque, como diz o ditado, a esperança é a última que morre, ou seja, lutar sempre, porque perante a lei divina de misericórdia e bondade, nós seremos sempre exitosos. Com propriedade afirma a sabedoria popular que pedra que rola não cria limbo, sugerindo alteração de rota, movimento, dinamismo, realização. Velho ditado popular, né? Pedra que rola não cria limbo. Sábio ditado. Rolar a pedra é o movimento, é o ato, é a ação contínua, sempre, que nós precisamos e devemos realizar. Não basta pedir ajuda a Deus. Não basta pedir ajuda a Deus. É preciso buscar conforme o ensino de Jesus. Buscai e achareis, bater e abrir-se-vos-á. Devemos, portanto, fazer a nossa parte, que Deus nos ajudará do que não estiver ao nosso alcance resolver. Quer dizer, Deus vem em nosso socorro, os céus vêm em nosso socorro para subsidiar, para contribuir na luta, no esforço próprio de cada um. Não vem fazer o que seja nossa obrigação fazer, mas vem contribuir das mais variadas formas, através da ação dos espíritos ou através da ação dos próprios seres, irmãos que caminham conosco, já que nós temos compromissos de ordem mútua.
Nós somos Deus na vida das pessoas, se as pessoas são deuses nas nossas vidas. Porque essa ajuda que os céus nos envia, ajuda-te que o céu te ajudará, ela se realiza pela ação da espiritualidade, do nosso espírito protetor, anjo guardião, familiares queridos, e também de nós, prepostos, co-criadores, que aqui estamos com obrigação de ordens gerais pelo bem comum. Então ele termina aqui dizendo: seria ideal que, sem reclamar e pensando corretamente, fizéssemos esforços para retirar do atoleiro o carro da nossa existência, a fim de seguirmos adiante felizes, com coragem e disposição. Parafraseando a passagem lá, a historinha, né? Seria ideal que, sem reclamar e pensando corretamente, fizéssemos esforços para retirar do atoleiro o carro da nossa existência, a fim de seguirmos adiante felizes, com coragem e disposição, confiantes de que Deus sustentará as nossas forças para que possamos triunfar. Confiantes de que Deus sustentará as nossas forças para que possamos triunfar. E ele diz: pensamos nisso. Isso aqui é da redação do Momento Espírita, da Federação Espírita do Paraná. Queridos irmãos, obrigado por mais este momento, mais esse estudo, e imensamente agradecido a Deus, a Jesus e aos espíritos e amigos benfeitores queridos, por aqui estarmos mais uma vez nesse encontro virtual, podendo estudar os ensinos de Jesus e torná-lo ainda mais vivo em nossas mentes, para que a gente utilize e possa triunfar nessa busca, nessa luta, nessa vida. Em nome do Pai, em nome de Jesus, agradecidos, encerramos nosso estudo de hoje.